Bom dia, pessoal. Hoje o meu grupo, composto pelo Pedro Henrique, Rafael, Robato, Cauê e eu, Guilherme, vamos falar sobre os Estados Unidos. Primeiramente, eu vou contar sobre a bandeira. A bandeira dos Estados Unidos é composta por 13 linhas, faixas de cor branca e vermelha. As 13 são para representar as 13 colônias, ainda da era pré-revolução, que eram as 13 colônias britânicas. Além disso, nós temos um quadrado azul no canto, com um total de 50 estrelas. Cada estrela é para demonstrar um dos países da federação. Essa versão mais recente da bandeira só foi adotada em 1960, já que até então não tínhamos a 50ª estrela por não ter um 50º estado. Agora o meu colega PH vai contar um pouco sobre a simbologia por trás dos Estados Unidos. Boa, rapaziada, vou estar falando para vocês agora do grande símbolo dos Estados Unidos, que é a águia de cabeça branca. Bom, ela é um símbolo dos Estados Unidos por realmente expressar a longevidade deles, a liberdade e a coragem que os Estados Unidos têm sobre eles. Bom, além do símbolo que os Estados Unidos têm, eles também carregam um lema. E pluribus uno, vem do latim, que significa entre muitos um, que era justamente na época de 1776, que era para mostrar a união das 13 colônias que faziam um bem maior. Mas agora chega de falar do passado e bora falar do atual, do presente. Agora você pode estar se perguntando, tá, mas tem alguma expressão que você possa ensinar pra gente? Tipo, e se eu for para os Estados Unidos, como é que eu sou mais natural? Então a gente separou 10 gírias das mais usadas no inglês americano. A primeira é se você quiser falar algo próximo com concordar ou afirmar, que a sua tradução seria to see eye to eye. But my parents never see eye to eye. A segunda expressão é pra você que adora desejar boa sorte para as pessoas. Break a leg. Break a leg for your test, Cláudio Ribeiro. Olha, se liga, eu tenho um monte de amigo mentiroso e eles adoram jurar. E se eles fossem para os Estados Unidos, lá também tem uma expressão tipo juro por Deus, eu prometo, eu juro. Repete comigo. Cross my heart. No, I don't cheat on you. Cross my heart. E pra você que curte uma academiazinha, vou te ensinar uma expressão pra sempre te motivar. Repete comigo. No pain, no gain. Bro, let's go, let's go. One more. No pain, no gain. E para aqueles que não ligam pra absolutamente nada, vou te ensinar uma expressão que é algo como tipo, deixa pra lá, deixa quieto. Repete comigo. Never mind. Bro, and that girl. Bro, never mind. Really? Yes. Bem, além dos tópicos ditos por meu amigo Guilherme e o meu amigo Pedro, iremos falar também sobre esses outros tópicos referentes aos Estados Unidos. Bem, os Estados Unidos fica localizado na América do Norte, fazendo divisa com apenas dois países, que são, no caso, Canadá, que fica ao norte dos Estados Unidos, e México, o país ao sul dos Estados Unidos. A capital dos Estados Unidos, que não é Nova York ou Los Angeles, como alguns pensem, na verdade a capital dos Estados Unidos é Washington, D.C. O que muitos não sabem é o que significa esse D.C., e, na verdade, esse DC é basicamente District of Columbia, que é basicamente um antigo nome poético dos Estados Unidos, Columbia. E Washington é em homenagem ao primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Bem, as principais cidades dos Estados Unidos são muitas, mas a que podemos mencionar assim são Los Angeles, que fica localizado na Califórnia, Chicago, em Illinois, e Houston, no Texas. E vale fazer uma menção honrosa também para Nova York, que na verdade não é uma cidade como muitos pensam. Nova York é um estado. E dentro de Nova York temos assim as duas principais cidades, assim as mais famosas cidades de Nova York, que são Chinatown, muito famosa por filmes, e Manhattan. Bem, agora falando um pouco sobre os pontos turísticos dos Estados Unidos, a gente tem como alguns dos principais o Parque Nacional de Yellowstone, que foi o primeiro parque nacional do mundo e que abrange 3 estados diferentes, Wyoming, Montana e Idaho, cobrindo uma incrível área de aproximadamente 8.980 km². Também podemos mencionar a Times Square, conhecida como a encruzilhada do mundo, localizada em Nova York, que
conhecida pelas suas telas gigantes nos prédios e por ser um lugar muito iluminado que atrai muitos turistas, principalmente na parte da noite. O Central Park fica localizado em Nova York e é basicamente o grande parque urbano, famoso por sua beleza natural e suas atividades culturais. Além de que lá fica localizado o zoológico que foi usado na série de filmes Madagascar. Letreiro de Hollywood. O icônico letreiro fica localizado nas colinas de Hollywood, na Califórnia, que todo mundo já deve ter visto em alguma vez, pelo menos uma vez, né, em algum filme, já que Hollywood é conhecida por seus diversos filmes gravados lá. Estátua da Liberdade. É um dos monumentos mais conhecidos do mundo. Ficou localizado também em Nova York. A Estátua da Liberdade, ela fica no meio de um rio em Nova York, ou seja, é uma ilha, e a base dessa ilha inteira, aliás, essa ilha inteira é a base da estátua. E uma curiosidade é que a Estátua da Liberdade não foi construída pelos americanos, e sim foi um presente dado pelos franceses aos estadunidenses. Bem, agora falando da emblemática ponte Golden Gate, que fica localizada em São Francisco, na Califórnia. Ela liga as duas cidades de São Francisco até Sausalito, que fica na região metropolitana de São Francisco. Essa ponte, a Golden Gate, é o principal cartão postal da cidade e é uma das construções mais famosas dos Estados Unidos, que também, junto do letreiro de Hollywood, geralmente costuma aparecer em vários filmes gravados por lá. E sim, dá para ver a prisão de Alcatraz da ponte, ou seja, se você estiver passando em cima da ponte, você pode ver a ilha que fica localizada na prisão de Alcatraz. E a ponte Golden Gate, junto com a Estátua da Liberdade, é considerada assim uma das 7 maravilhas do mundo. As Cataratas do Niágara ficam localizadas basicamente na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, mais precisamente na divisa entre Nova York, que fica nos Estados Unidos, e Ontário, que fica no Canadá. As Cataratas do Niágara, apesar de não serem tão altas, em compensação, elas são muito largas. Essa que é a maior queda d'água que tem nos Estados Unidos, que chama muita atenção pela sua vista. Já que muitas pessoas vão lá só para tirar foto da queda d'água, que realmente são muito lindas, tem vários pontos para você tirar foto, e que também é muito famosa por um episódio do desenho animado Pica-Pau, em que os personagens descem as cataratas usando um barril. Coisa que sim, já aconteceu na vida real, por mais incrível que pareça, pessoas já desceram dali usando barril. Ilha Prisão de Alcatraz. A ilha recebe o mesmo nome da prisão. A ilha de Alcatraz fica localizada na Baía de São Francisco, na Califórnia. Fica a poucos metros de distância da ponte Golden Gate. E como eu falei, se você estiver atravessando a ponte Golden Gate, você consegue ver, sim, a ilha Prisão de Alcatraz. Hoje em dia, a prisão está inativada, ou seja, se alguém vai preso, essa pessoa obviamente não vai para Alcatraz, porque lá não serve mais como prisão. Lá não é mais utilizado como prisão, mas sim como um ponto turístico. Inclusive, é um dos mais visitados e um dos mais famosos pontos turísticos dos Estados Unidos. Bem, agora falando um pouco sobre o Grand Canyon, é um desfiladeiro íngreme gigante que fica localizado no estado do Arizona, que foi esculpido pelo Rio Colorado. Ou seja, a gente pode dizer assim de uma maneira rude, entre aspas, que foi o Rio Colorado que escavou, podemos assim dizer, o Grand Canyon. O Grand Canyon tem incríveis 446 quilômetros de comprimento, 29 km de largura, isso vai depender, obviamente, do ponto que você vai estar do Grand Canyon, e 1,8 km de profundidade. O sistema monetário dos Estados Unidos é o dólar. Atualmente, a cotação mostra que $1 equivale a 0,78 em libra esterlina, que é a moeda do Reino Unido. O país vive um regime capitalista, então ele não tem uma única linha de produção, mas as principais são a agricultura, com um plantio de algodoeira, trigo e a zona de milho. Tecnologia, os Estados Unidos é um dos países mais tecnológicos do mundo, onde se encontra o Vale do Silício, aliás.
e a mineração e a extração. Estados como Alasca e o Texas se destacam muito na extração de minérios, petróleo e gás natural. O inglês britânico e o americano são basicamente a mesma língua, o inglês, mas com determinadas diferenças no vocabulário, pronúncia, ortografia e gramática. Essas diferenças surgiram de maneira natural ao decorrer do tempo, já que as duas culturas acabaram evoluindo de maneira separada depois da colonização americana. A pronúncia de certas palavras diferem de uma língua para outra. O americano tende a pronunciar o R no fim das palavras, que geralmente é silencioso no inglês britânico. A forma como os nativos desses países posicionam a boca na hora da fala é bem característica também. Na gramática, frases que normalmente seriam estruturadas de forma mais formal no inglês britânico, pegando o verbo shall, são mais informalmente flexionadas no Zewa, utilizando should ou will. No vocabulário, são usadas palavras diferentes para se referir à mesma coisa. Por exemplo, subway é a maneira como americanos chamam o metrô, já os britânicos chamam de underground. Essa é uma das principais diferenças, já que ela está bem presente no dia a dia. A ortografia tem diferenças notáveis. Os britânicos conservam a escrita de cada palavra mais próxima possível do original. Os americanos têm como base a pronúncia. Assim, eles descartam as letras que não são pronunciadas na hora de falar. Por exemplo, no inglês britânico, as palavras honor e color são escritas com U. Já no inglês americano, são escritas sem o U, porque ele não é pronunciado na hora de falar. Essas são as nossas fontes e bem, chegamos ao fim da apresentação. Obrigado pela sua atenção e tenha um bom dia.